E tem um exemplo bom para falar do negócio dessa questão. Não fala no vídeo. Ó, então vamos lá. E aí, galera, como vocês estão? Bem-vindo ao Resenha em Dose Dupla. Eu sou a Milena. Eu sou o Giovanni e hoje o vídeo é para você que não aguenta mais regra na sua vida. Chega desse negócio, bora resenhar. Chegou sua hora, então, porque nós vamos falar sobre o livro Chega de Regras, o livro do Larry Crabb. É assim que fala. Gente, eu tô desenvolvendo meu in English esse ano. Esse ano vai. Esse ano a gente vai ficar fluente, hein, amigo? Né? Esse é o Ai, foco. muita gente. Não, esse é o foco. A gente tá com a. Cadê a sua fé? Vamos exercitar a nossa fé. Eu tô precisando. Então, Larry Crabb, Chega de Regras, um livro que tá bem aí hypado, bem na tendência aí já tem uns 2 a 3 anos. E eu gostei muito, amei esse livro, mas deixa eu mostrar um pouco mais dele pra vocês. Olha que bonito. Esse aqui é da editora Jesus Copy. Jesus E a Copy. Milena tenta mensalmente, né, comprando todas as edições possíveis. Me nota, Impressionante. me nota, É. Jesus Copy. Eu sou sua Porque ela fã. queria receber um WhatsApp do Douglas Gonçalves falando: Estou te mandando um livro novo por mês. Nossa, eu queria receber, sim, o WhatsApp falando, olha, eu vou te mandar os livros para você avaliar, resenhar com seu amigo. Mano, imagina, imagina. Gente, Dizoscope, estamos à disposição para resenhar os livros da sua editora. Mas, enfim, editora maravilhosa, aqui, ó, o corte do livro. Aí tem aqui a folha amarela, diagramação bacana. Eu amo esses detalhes, gente, então é muito legal. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse livro, a gente gravou esse vídeo já, só que eu não gravei. Não, gravou não. A gente teve esse diálogo, né? Mas Cara, alguém esqueceu de gravar. eu esqueci de gravar, então a gente está fazendo aqui de novo. Mas vamos lá. Chega de regras, né? Sobre o que que ele fala, basicamente. Você não leu, né? Não, só te ouvi falar na primeira tentativa. Mas o livro é muito bom. Então, o livro começa então com uma parábola, né, de uma mulher que está no quarto lá para dormir. E ela então está refletindo sobre a sua vida, sobre coisas que deram errado, sobre por que que as coisas não vão para frente, sendo que ela tem feito tudo certo e nada vai para frente. E aí ela então escuta uma voz falando com ela que ela está num caminho errado, né? Que ela está num caminho antigo. E existe um novo caminho para ela. Que ela está num caminho onde ela sofre pressão, num caminho onde ela quer seguir um padrão, e existe um caminho que é um caminho da liberdade. E aí, esse livro começa a falar, então, sobre isso, que existem dois caminhos, o caminho antigo e o caminho novo. Basicamente, né, na primeira parte, ele vem falando, então, logo na introdução, na verdade, ele vem falando sobre o que é esses dois caminhos, né? E aí ele fala que o caminho antigo é esse caminho onde você quer apenas as bênçãos, você quer que a sua vida dê muito certo, e você acha que vai conseguir isso fazendo algumas coisas certas, ou seguindo um padrão, ou seguindo aquilo que é comum, né? E você entende, se eu trabalhar, se eu me formar primeiro, se eu casar depois, se eu tiver uma casa, eu não vou passar um aperto financeiro, né? Se eu tiver filho depois dos 30 ou se eu tiver filho com 25 eu não vou ter um problema de saúde na minha gestação. Então, você idealiza várias coisas, né, de vários padrões e várias sugestões que você vai ouvindo na sua vida. E aí você toma para si que se você fizer aquilo, né, você vai obter ali os resultados que você quer. Então ele fala que esse é um caminho antigo, um caminho onde você idolatra as suas sugestões, né, porque elas se tornam um ídolo e você não consegue ter liberdade, porque você vive sobre a pressão que você mesmo colocou, né? Você vive sobre essa pressão de fazer aquilo para dar certo a isso, eu tenho que andar por esse caminho para dar certo aquilo, e vivendo essa pressão, você não tem a liberdade. E aí ele então apresenta um caminho novo. E esse caminho novo, que ele fala que é o novo caminho, é onde você se entrega de fato a Deus, não pelo que ele pode te oferecer, né? Porque quando ele fala isso sobre essa questão do caminho antigo, de você buscar as bênçãos e tal,
ele não está falando para quem não conhece a Deus, né? Tá falando ali para pessoas que conhecem a Deus e acha que só quer, na verdade, essa busca por Deus seria ali em troca das suas bênçãos, né? E ele fala que o caminho novo é um caminho onde você se entrega a Deus pelo que ele é. E aí você quer conhecer a Deus, você quer se envolver com Deus e você quer ouvir o que Deus tem para você. E aí, quando você passa a fazer as coisas ouvindo a ele, entendendo qual o caminho, né, o propósito que ele tem para você, você vive uma vida de liberdade, porque você não sofre a pressão que você mesmo colocou, e você ganha a esperança, né, porque você está vivendo não sobre o seu padrão, mas sobre o padrão de Deus, né, sobre a voz de Deus. E aí você vai viver essa liberdade que você encontra em Jesus. E aí, na introdução, ele fala assim: é, aqueles que se entregam, né? Hã? Isso tudo é introdução. É, isso tudo aqui ele fala na introdução. Claro que tem algumas coisas aqui que eu falei que você vê ao longo do livro, né? Porque tá na minha cabeça. Mas você vai ver tudo isso. E aí ele fala assim: aqueles que se entregam ao mais profundo desejo e confiam em Deus, Deus se revela a eles, né? Então, essa é a liberdade, onde você confia em Deus, né? E aí você vê Deus se revelar. E aí, quero falar dos capítulos, basicamente. Peraí, aqui. E Tá, aí o livro. vamos lá, Hum, só para eu entender. Até agora, na introdução, mas com um pouco de livro, ele vai fazer uma diferenciação do antigo caminho para um novo caminho, isso. onde o antigo caminho, na verdade, é eu me colocando um monte de pressão, eu colocando planos que eu fiz ou coisas que eu acho que tem que ser um padrão a ser vivido. Eu coloco essa pressão e essa pressão vai minando meu próprio eu. Isso, E aqui é isso? sim. E aí, Entendendo? na E ele tem que se introdução, relacionar com o Senhor de uma outra forma, num novo caminho, que ele vai detalhar ao longo do livro. É isso. isso? Esse livro é Isso. dividido em 5 partes, né? São 21 capítulos, né? Mas são 5 partes. E aí, a primeira parte ele vem falando sobre o que nós estamos perdendo, né? Sobre essa questão de você ter esses padrões fixos, né? Essa moral que você ouve e como você, o que você está perdendo vivendo nessa pressão. E aí, hoje eu estava até pensando sobre isso, porque algo que está sendo muito falado agora, nesse tempo, hoje é dia 9 de janeiro de 2025 e 25 e a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, né, para o Brasil lá de melhor atriz. Hã? Nem sei, nunca vi filme, não sei nada, nem sabia que isso estava acontecendo direito. Mas estamos aqui no Brasil, nem sei, nem vi o filme, nem sei quem estava Eu não vi o acontecendo. filme, eu só vi que ela ganhou. E eu vi que muitos comentários foram porque ela estava ganhando um prêmio num lugar super elegante e ela estava sem esmalte na unha. Gente, isso está dando uma repercussão que eu tô meio assim, É sério? chocada. É sério, Eu não sei. é Mas sério, é real? é real, é real. E aí, por que que as pessoas estão falando? Por que isso chocou tanto? Porque ela fugiu do padrão, né? Porque o ideal seria ela ir, esse é o padrão. Ela ir de unhas pintadas e tal, pá. E aí, na verdade, você olha uma tendência da moda, tudo isso é porque eu vi pinceladas hoje. Numa tendência da moda agora é você não usar esmalte. Eu tô na tendência. Tô na tendência hoje. Não. Pois é, os homens estão super em alta. E aí, é você não usar esmalte. Só que olha só a loucura, né? Muitas mulheres falando que, ai, se libertaram porque sofriam o padrão de ter que ficar com a unha bonita e tal. Só que agora estão colocando um novo padrão, que é você não ter a unha feita. Olha só que loucura. Então, o livro trata sobre isso, de padrões que falam com Sobre a você. onda da Pentateuco? Hã? Não. Sus, Trata sobre esses sus. padrões que a gente coloca e que muitas vezes a gente, por não querer viver naquele padrão, estabelece um outro padrão. Porque é isso que está acontecendo hoje. Ah, a mulher está sofrendo porque ela tem que pintar a unha. Ah, não, agora a tendência é sem pintar a unha e a Fernanda Torres ganhou o trem sem pintar a unha. Então a gente estabelece um novo padrão. Quem pintar a unha agora está fora. Então, isso tudo é sempre uma pressão, né? Então, o livro vem falando sobre isso, uma pressão que se coloca em cima de outra pressão porque são conceitos que não vêm de Deus, né? Não foi algo que Deus tem para você.
né? É claro que eu estou dando um exemplo bobo, mas eu espero que vocês entendam que isso acontece em todos os âmbitos. O exemplo que você está dando pode parecer bobo, né, no sentido de detalhe. É que, na verdade, ele está inserido numa discussão bem maior de que é. Falar feminismo? Não, né? Que seria um problema muito maior de para quebrar o padrão, eu crio um novo e ai de quem pular fora dele e quiser voltar para o antigo, né? Na verdade, que é uma liberdade de seguir algo. Acho que na frente aqui, pelo que eu lembro da nossa conversa anterior, a liberdade que vai ser promovida pelo Larry Crabb no livro não é a inexistência de Uhum. padrão, mas a minha liberdade de viver sem a pressão disso por causa da minha verdade em Cristo, Sim, né? De não viver o padrão para receber algo, mas porque eu vivo Cristo, eu me adequo a algumas coisas. isso. Se eu não estou enganado, Sim. né? E Lembrando que eu não vi. Então, se eu falar alguma coisa, se sim. alguém falar alguma coisa errada sobre o livro, eu posso. Da Milena, vocês sejam haters aí. Não, mas eu também posso, porque eu não tenho a verdade absoluta, não. Mas, enfim, o primeira parte do livro ele fala isso. O que nós estamos perdendo por viver os nossos padrões, né, e não ter essa liberdade. A segunda parte, ele fala sobre o novo caminho, o que ele não é. Então, ele vem falando que o novo caminho também não é esse modo de moral, né? Eu vivo ali só o cristianismo moral. A gente já falou disso em outros livros, porque aí você vive uma religiosidade, né? Você está vivendo compactuando com o cristianismo, mas não vivendo o cristianismo, né? Tem uma palavra que eu quero lembrar para, não é compactuando, mas eu não consigo lembrar agora. Mas ele fala sobre isso, que o novo caminho não é, e aí ele vem falar o que é o novo caminho, né, na terceira parte do livro, e ele vem falando um pouco mais sobre isso, de você conhecer a Deus pelo que ele é, né, querer mais a pessoa de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, ao invés das suas bênçãos, daquilo que ele pode oferecer, que é algo que eu amo, né, eu falei aqui no outro vídeo que não foi pro ar. Não gravado. Que eu sou uma amante do relacionamento com Deus, né? Eu sempre prego sobre isso. Acredito que isso é essencial para nós. Então ele vem falando sobre isso, sobre esse relacionamento. E aí a última parte ele fala como viver nele, né? Como viver nesse novo caminho. E ele dá até alguns testemunhos, né? Dele, de alguns amigos, de pessoas que num momento difícil da vida, com alguma doença, por exemplo, doenças crônicas, né? Doenças difíceis, incuráveis, e que entenderam, né, que deveriam pedir a Deus a cura, sim, mas não estava com ele por conta da cura, mas pela pessoa de quem Deus é, né? Então, se ele recebesse a cura ou não, ele amaria o Senhor, ele estaria com o Senhor. Ele entendeu, né, que a esperança dele está em Cristo e não naquela bênção, né? E o livro fala muito isso, que a nossa esperança de viver algo melhor é Cristo, né? E não aquilo que a gente acha que vai solucionar os nossos problemas, né? Não essas bênçãos. Então, o livro, para mim, é um livro muito interessante, muito bom. Eu gostei muito. A leitura dele é fácil, no sentido de ter palavras fáceis, de ser um livro. É fácil mesmo de ler, assim, que não tem muita palavra difícil. A leitura dele é fluida. Ele tem 250 páginas. Então, acho um livro bacana e bom. E eu falei da outra vez que para não desistir do livro, porque quando você começa a ler o livro, né, e ele vem falando sobre o que o novo caminho não é, você pode às vezes pensar, mano, mas o que que ele tá falando? Ele tá anulando todos os padrões, tá falando, a gente vai viver na loucura, mas não é isso que ele tá falando. Vai até o final, vai até o final, lê todo, para que você possa ter essa compreensão do todo, né? Que eu acho que é legal. Eu gostei desse. Por mais que o nome seja, a dicção faltou, né? Por mais que seja, o nome seja Chega de Regras, não é uma abolição à, à existência delas, né? Mas o porquê eu as sigo, né? Ou eu estou equivocado? Não, é isso. E até mesmo porque eu acho que o Chega de Regras, as regras são as nossas próprias regras, da nossa Sim. própria cabeça,
de achar que o sucesso vem de algo que a gente vai fazer. E ele fala, cara, não siga as suas regras de você por você mesmo, né? Siga aquilo que o Senhor tem para você, o direcionamento, a pessoa dele. Entenda que você, né, foi criado por ele e venha viver isso, né? Estar com Deus porque Mas, tipo assim, não é sobre se abster do que a palavra te ordena, mas é se abster das coisas que você criou na sua cabeça e que acha que tem que ser. sim, que te escraviza. E dessa questão também, ele fala muito sobre isso, em especial das bênçãos, sabe? Porque coisas que ele falam é que às vezes a gente acha que assim, se eu for íntegro, justo, né, como Jó foi, eu não devo ter nada de mal vai me acontecer. E Tipo o ele, Jó também. né, que Aconteceu. às vezes, com Jó, né, ele fala às Ah, vezes, não é assim, porque essa é uma lei da linearidade, mas Deus não é assim, né? Deus quer que você tenha um relacionamento pessoal com Ele, entenda os propósitos, as questões, e que cada vez, ele incentiva isso, que cada vez mais o nosso coração possa estar na pessoa da Trindade, né? E não no que eles podem oferecer. Então, isso foca bastante no livro, né? E eu gosto muito disso, né? Já falei. Então, eu gostei muito. entendeu? Até porque, se for só pelo que ele faz, a gente já falou em outros lugares aqui, não vai mudar muito de outras propostas que existem por aí, né? De outras possibilidades que dá para seguir sem ser crente, né? Uhum. Acho que a questão que ele fala da moral ali na segunda parte do livro, se eu não me engano, que você comentou, eu acho que muitas vezes ficou na cabeça às vezes das pessoas. Eu contei isso já, não sei se foi na outra gravação que deu errado, se foi no outro livro. Sobre o do Theo Hayashi, eu falei, foi na outra gravação que deu errado ou foi no Não, outro livro? foi no outro, mas pode falar, pode repetir. Não, não quero. Depois vocês vão no outro vídeo e vê lá. Não, mas se não É, falou, gente, eu posso estar doida. Fala. não, você pode estar doida, não, filho. Isso aí é uma questão já estabelecida, né? Apesar que quem devia tomar medicação sou eu. Sim. Né? Mas aí, assuntos particulares. Eu, Vai, eu, eu tenho deixa laudo, abaixo tenho esse, laudo, deixa abaixo o laudo, testemunho. cadê? Fala do teu Hayat. Não tenho laudo. Não, mas é sobre como muitas vezes o cristianismo acaba sendo confundido com moralidade, né? Tipo assim, Jesus não foi mais um líder moral, né? Jesus está longe de ser Gandhi, Jesus está longe de ser Martin Luther King. Estou colocando como um líder sobre um movimento, né? Com uma pauta específica. Não estou dizendo que a pauta defendida seja errada, beleza? Beleza? Só para depois ninguém, né? É, mas que, cara, é outro nível o negócio. Não é a mesma coisa. Eu acho que às vezes a gente esquece disso, né? Porque a gente pensa, não, eu sou crente, eu faço isso, não faço isso. E é isso aí. Tá tudo certo. Isso acontece, é raro, mas acontece com muita frequência. Sim. É interessante porque tem uma parte aqui que você falou, me lembrou agora. Que ele fala assim, gente, você ter. Aqui, ó. Ele fala assim, ó, você pregar bons sermões, né? Ser- Pregar bons Irmãos, sermões. sermões. Sermões escolhidos de Dom Wesley, sermões. Deu Eu um lembrei bug na cabeça. Pregar sermões bons escolhidos. sermões. Criar Daqui a bons. pouco tem um comentário assim. Eles não sabem nem falar o plural de sermão e querem falar de livros, mas tudo bem. Deixa eu quebrar. Você, comenta aí, só para fazer raiva no Giovanni. Aí, ele fala assim: cultivar boas amizades, desenvolver bons ministérios, administrar bons negócios, tudo isso são atividades da carne. Ele falou, cara, tudo isso é moral, né? Tudo isso você tenta fazer a coisa certa para aquilo fazer. Você não precisa ser crente para ser um bom cidadão, né? Exato. E aí ele fala só que a conversão do espírito, né? O relacionamento do espírito, ele é diferente. Ele é diferente. Então, assim, é exatamente isso. Então, eu gostei demais desse livro, cara, porque ele nos confronta muito também. Eu já falei isso, que eu gosto do confronto, né? E é um livrão.
É um livrão. Você que quer ler, compra aqui no nosso link, que vai estar aqui embaixo. Adquira esse livro. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Gostou, Giovanni? É, Quer ler? gostei, porque na verdade eu me vejo muito nesse mundo aí de estabelecimento de regras para mim, que coloquei lá atrás. Talvez não de alcançar coisas ou de bênçãos, mas de expectativa, Uhum, com outras situações e tal, seja de relacionamentos ou por aí vai. E a gente às vezes se vê nesse ponto de frustração, né? De uhum. autofrustração, porque a expectativa estava no lugar errado. Sim. E é uma frase que eu uso bastante. Não vou falar que é minha, não é, mas eu uso bastante. A expectativa é a mãe da decepção. A expectativa é a mãe da decepção. A gente colocou expectativa em coisas que não são divinas, então vai ter decepção. Principalmente quando a expectativa foi em mim mesmo, Uhum, né? Uma possível aplicação do maldito homem que confia no homem. Pode estar falando ali de confiar em outra pessoa, mas na expectativa que eu criei para que eu faça, que eu aconteça, também é algo assim. Eu estou colocando uma aplicação possível do livro, né? Pelo que você me falou, dá para aplicar para muita coisa. É alguém que criou uma expectativa dentro do casamento e achando que o marido ia ser o príncipe encantado, ou que a esposa ia ser isso ou aquilo, confiando nessa pessoa e aquilo não acontece, ela se frustra, ou coloca expectativa nos filhos, ou coloca expectativa na faculdade que fez, ou coloca expectativa no emprego que tem, no dinheiro, seja como for, né? É, e a gente vai se frustrar, porque nada disso é Deus, sim, né? Nada disso é perfeito. sim. E E o livro nos chama a olhar e entender que Deus é suficiente. Que a gente alguma coisa que você é discordou no isso. livro? Hã? Tem alguma coisa que você discordou assim no livro? Cara, não. Que eu me lembre, não. Eu amei muito esse livro. A gente tá para fazer uma resenha de um livro que eu discordei, mas eu vou ter que relembrar as minhas discordâncias dele. É, não. Até Tem depois. livros que eu não gosto muito. É difícil eu falar assim, ah, eu discordei. Tem livros que eu falo, ai, não gostei muito. Mas esse em especial, né? Pelo que eu lembro, eu gostei muito dele. Porque ele também chega a esse lugar, né? Igual você tá falando, que Jesus é suficiente, sabe? Deus é suficiente e a gente precisa chegar nesse lugar. E assim, eu acho que é um lugar, às vezes, difícil, sabe? Difícil da gente chegar, da gente construir. Mas assim, esse ano passado, né, 2024, eu tive algumas experiências de às vezes estar com o coração assim, partido em pedaços de várias áreas, né, financeiro, casamento, algumas questões. E quando eu chegava ali para orar, para falar com Deus, Deus vinha tanto colocando as caixinhas no lugar que eu saía desse lugar sem raiva do Saulo, não mais preocupada com aquilo, porque era um ambiente de, cara, de fato, eu tenho a ele. E ele cura o meu coração, minha alma, minhas feridas, e ele tá comigo e vambora. Então, assim, esse lugar é que a gente não pode sair, né? Então, assim, é difícil. Então, é que sai, né? Então, é que sai. Sei lá, parece que às vezes Deus. Não, é o contrário do que eu ia falar até. Que mina a nossa própria expectativa. Porque às vezes Deus quer dar a bênção, mas você está tão preocupado com a bênção e um pouco com ele que você fica sem os dois. Sim, exatamente. Né? E aí, quando você não relaciona o suficiente para não confiar, e aí, lembrando a leitura que fiz hoje de manhã, inclusive, quando ele promete, você vai fazer igual Sara, vai rir. Né? Ali, ainda bem, tinha mais gente para receber a promessa e foi cumprido. Mas Sim, Sara ri, duvidando. E é, às vezes a gente parece, a gente não ri, mas lá no coração tá rindo, assim, de duvido, né? né? Porque eu não imagino aquela risada de, nossa, achei engraçado, mas até parece que isso Uhum. vai acontecer, né? Essa loucura aí. Mas é isso. Muito bom, gostei, 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 Mas é isso, que gostei. a gente possa juntos alcançar isso, né? Esse lugar de ver que Deus é suficiente, caminhar para isso e caminhar nessa liberdade que Ele nos proporciona, né? Então, para terminar, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Clica aqui no botão, se você curtiu,
curta, comenta, interage aqui. Nós queremos te ouvir, queremos cada dia mais melhorar a resenha em dose dupla, porque tem muita coisa vindo por aí, certo? Certo, é isso. Eu E aí, estava a na interpretação, parte, não é interpretação de Libras, porque não é Libras, né? Vamos respeitar a língua de Libras. por favor. Mas na, na minha interpretação de, sei lá, na minha loucura. Isso, acho que encaixou bem. Tchau, gente!